Olá, eu sou Alessandro Perim e apresento os principais assuntos debatidos na tribuna durante as sessões plenárias da Assembleia Legislativa. O deputado Pedro Kemp comenta a situação econômica da Santa Casa de Campo Grande. Existem, da parte dos governos, uma explicação de que os repasses são feitos, mas nunca são satisfatórios, suficientes, e há uma certa desconfiança da aplicação desses recursos, da forma como esses recursos são geridos. Há um questionamento sempre que é feito em relação à administração da Santa Casa, que está sempre reclamando que falta dinheiro e, mesmo depois dos repasses feitos, os serviços não são normalizados e as reclamações continuam. Nós estamos agora vendo pela imprensa que os médicos estão anunciando uma paralisação dos atendimentos porque os salários estão atrasados. E a direção da Santa Casa joga a responsabilidade para o poder público, dizendo que os salários estão atrasados porque a prefeitura, o governo do estado, atrasam também no repasse dos recursos. Na briga do mar com o rochedo, quem é que leva pior? A conchinha. Na briga da direção da Santa Casa com a prefeitura e o estado, quem é que leva pior? Os pacientes, a população, que volta para a fila das cirurgias eletivas, tem suspenso o procedimento que ia fazer, não tem uma previsão de data e aí o problema continua se arrastando. Segundo informações, a Santa Casa de Campo Grande realiza uma média de 150 cirurgias por dia. Por dia. 150 cirurgias eletivas por dia. Isso significa que a greve que os médicos estão anunciando, que pode ser que aconteça, ela vai aumentar a fila de espera ou vai represar ainda mais o número de pessoas, de pacientes que estão aguardando para realizarem cirurgias eletivas. Então eu vejo que essa situação é extremamente preocupante. Agora, uma questão nós temos que questionar. Não pode ficar Campo Grande, o estado de Mato Grosso do Sul, refém da Santa Casa. Não pode. A política de saúde não pode ser, como a gente já falou em outras situações, hospitalocêntrica, ou seja, o hospital no centro, tudo direcionado para o hospital, E é isso o que infelizmente acontece nos nossos dias, Eu estava vendo uma reportagem também da superlotação no hospital regional, que é da administração estadual, em que o secretário de Saúde, Geraldo Rezende, estava dizendo que, ao invés das pessoas procurarem a rede pública, a atenção básica, as unidades básicas de saúde, todos vão para o hospital. Então, existe aí um problema muito sério, porque acaba superlotando o hospital com procedimentos e atendimentos que poderiam ser feitos nas unidades básicas de saúde ou nas UBSs, ou melhor, também nas UPAs, unidades de pronto atendimento. Então, quando tudo é direcionado para o hospital, acontece esse problema, hospital superlotado,
o atendimento deixa muito a desejar e encarece demais o serviço de manutenção daquela unidade hospitalar. Mas eu vi hoje na imprensa uma notícia que, de uma certa forma, traz esperança para todos nós, né, na solução desse problema. Na minha avaliação, a primeira coisa que essa casa precisa fazer é, através do nosso presidente da Comissão de Saúde, o deputado Antônio Vaz, fazer uma visita, né, em loco, no Hospital do Trauma, para saber se de fato começou a funcionar esse hospital. Que essa também é uma novela de vários anos. Porque com o funcionamento de 100% dos leitos do Hospital do Trauma, com certeza vai desafogar um pouco a Santa Casa. Segunda questão, deputado Pedro Kemp, nós precisamos tratar Santa Casa, governo do Estado, prefeitura, repasse do SUS, de uma forma mais clara, mais transparente. Eu acho que tem que ser feita uma audiência pública e chamar esses entes aqui, né, convidá-los, acho que tem que convidar. Secretário-geral do Resende, secretário de Saúde do município, diretor do presidente da Santa Casa, para saber aonde que não chega o dinheiro, né? É o do SUS, os repasses que não chegam, o que a Santa Casa, que a prefeitura tem que repassar, não chega completo, o governo não passa completo, qual que é o déficit da Santa Casa, qual que é a despesa, qual que é o superávit, para ficar mais clara essa discussão. Porque, deputado Pedro Kemp, eu tenho acompanhado o sofrimento da população do Estado com relação, principalmente o interior, para transferência de paciente para Dourados ou para Campo Grande. Então, assim, as pessoas sofrem demais. Vossa Excelência, imagine uma pessoa idosa, com 80, com 85, quebra o fêmur e fica 10, 15, 20 dias no hospital do interior, porque lá não tem como fazer essa cirurgia, lá no município, aguardando para ser transferido. Quantos desses pacientes não vão a óbito por negligência, por imperícia, por irresponsabilidade? Então, a questão saúde é um problema que tem que ser tratado como prioridade. Olha, se o governo não tem dinheiro para fazer grandes obras, né, para trazer shows, mas que tenha dinheiro para socorrer o ser humano no seu momento de necessidade. Pô, saúde é a vida da pessoa. E aí a gente percebe que fica nessa novela. Santa Casa teve a junta interventora, entrou direção nova, mas você percebe que falta o ingrediente principal, que é finança. É finança. Eu não acredito que a Santa Casa não tenha vontade, né, de resolver todos os problemas de saúde dos seres humanos do Estado. Mas sem dinheiro ela não consegue. Por exemplo, se o Hospital do Trauma está funcionando 100%, as questões de acidente, de trauma, vai tudo para lá. Sobra mais vaga. Mas não. Você está com um paciente para fazer uma cirurgia eletiva há 2, 3 anos aguardando, quando chega próximo de fazer a cirurgia, entra uma emergência, a cirurgia suspensa. É assim que nós estamos vivendo com a saúde nossa aqui no Estado, infelizmente. Quero cumprimentar a Vossa Excelência e inquirir, né, convocar, pedir para a Comissão de Saúde que possa se posicionar diante desse problema. Não tem outra forma de resolver, é ir para cima. Deputado Pedro Kemp, Vossa Excelência aborda um assunto extremamente importante. Eu estive com o Geraldo Resende, o nosso secretário de Saúde do Estado, na reabertura do segundo momento da Caravana da Saúde a semana passada, e eu, juntamente com o governador, o Geraldo e o José Mauro, que é o secretário de Saúde de Campo Grande, todos preocupados com essa questão. Como disse Vossa Excelência com muita propriedade, o governo aquilo que foi pactuado está em dia. A prefeitura alega que está em dia. Nós tínhamos aí esse elefante branco chamado Hospital do Trauma, que na verdade mais de 23 anos praticamente para ser inaugurado. O governo do Estado vai lá, faz a inauguração, cumpre com aquilo que foi pactuado, e aí nós temos casos, não é de 2 meses, como disse o Cabalmi, nós temos casos, como eu conheço, de uma senhora, que já usei essa tribuna 2 vezes para falar, que já judicializou o caso de uma fratura de fêmur, e por incrível que pareça, deputado Pedro Kemp, essa senhora fraturou a perna dentro da Santa Casa. E coincidentemente ou não, o próprio médico que a atendeu é justamente ortopedista, hoje secretário de Saúde. Então,
A reunião é o seguinte, Geraldo está indo para Brasília, o doutor José Mauro disse que ia conhecer em Cuiabá um sistema, pensando até na possibilidade de ter um hospital municipal. Agora, até construir, existem alguns hospitais que podem muito bem fazer um convênio, um contrato, para a gente desafogar essa fila, lamentavelmente, de tantas senhoras acima de 70 anos, em cima de um leito em casa, como é o caso da dona Francisca, lá do Aerorancho, 1 ano e 2 meses. E aí, Vossa Excelência fala de algumas denúncias que estão tendo internamente. Não estamos nós aqui e não podemos cometer o pecado do pré-julgamento, longe de nós isso daí, mas alguns membros do próprio Conselho estão fazendo alguns questionamentos internos e é preciso que isso realmente venha à tona, que seja transparente. Agora, não, é um saco sem fundo. Eu, quando fui vereador, o deputado Cabalmi era vereador, quando houve a intervenção em 2005, a novela que vem de muito tempo e as pessoas sofrendo. Portanto, eu espero que no espaço curto de tempo, deputado Pedro Kemp, essa situação seja resolvida e que os nossos irmãos sul-mato-grossenses não venham, principalmente no momento de maior vulnerabilidade, no momento de dor, e não tenham o atendimento que lhes é devido. Nós precisamos, em Campo Grande, de alternativas para atender a população, principalmente para desafogar esta fila de cirurgias eletivas, de casos que precisam de atendimento e que não estão encontrando. Nós precisamos deixar nós precisamos de alternativas para atender a população e acabar com essa dependência exclusiva quase do Hospital Santa Casa. E a Santa Casa, que recebe recurso público, precisa dar mais transparência sobre a aplicação desses recursos para a gente ter um fim dessa novela que é essa troca de acusações entre Santa Casa e o poder público e, finalmente, atender a população que precisa. O deputado Eduardo Rocha defende maior destinação de recursos públicos para hospitais regionais. O Hospital Nossa Senhora Auxiliadora faz nesse mês o seu centenário. Um hospital que orgulha a cidade de Três Lagoas, um hospital que orgulha a nossa macro-região. O Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, que desde 1929 ficou sob a responsabilidade das irmãs, filhas de Maria Auxiliadora, e até hoje são responsáveis pelo nosso hospital, fazendo com que a gestão daquele hospital seja uma gestão exemplar, seja uma gestão que atenda a nossa população. O Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em parceria com a União Estado, Prefeitura e a administração hospitalar, tem possibilidade de um grande avanço através da renovação do parque tecnológico do hospital. O Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, que em 2013 atende os melhores padrões de saúde. Em o ano 2014 recebeu o Prêmio Ouro de Qualidade pela CQH, Compromisso com a Qualidade Hospitalar, tornando-se o único hospital a receber esse título no Mato Grosso do Sul. O Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em 2017, participou do programa de qualificação a fornecedores. Em 2018, o Hospital Auxiliadora foi acreditado na ONA, que é a Organização Nacional de Acreditação de Nível, tornando-se o único hospital beneficente do estado de Mato Grosso do Sul a receber esse título que reflete nos princípios de qualidade e organização institucional. Em 2019, novamente, na visita de reavaliação, o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora certificou-se no programa de qualificação de fornecedores. Meus amigos deputados, por que eu estou dizendo isso? Todos os hospitais precisam de recurso. E aqui o deputado Pedro Kemp veio falar da dificuldade da nossa Santa Casa de Campo Grande. Então, por isso que eu venho pedir a todos os deputados que nos ajudem com emenda parlamentar, porque o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora não atende só Três Lagoas, atende uma macro-região de 11 cidades. E isso, deputado Coronel Davi, ajuda a não superlotar a Santa Casa. Nós podemos resolver inúmeros
inúmeros problemas hospitalares lá em Três Lagoas. Então, por isso que eu volto, deputado Herculano, Vossa Excelência, que põe emenda no Hospital da Senhora Auxiliadora todos os anos. Venho aqui pedir aos deputados estaduais, quando chegar a Dani, que é aquela japonesinha, chegar na porta dos gabinetes pedindo emenda, vocês podem ter certeza, as emendas vão ser bem aplicadas a favor da nossa população e principalmente a população que mais precisa de um atendimento, que o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora é exemplar. Eu sou testemunha disso, porque eu, quando sofri um acidente de carro, fiquei internado naquele hospital. E eu vi o tratamento que eu recebi da competência médica e, principalmente, o carinho dos seus servidores com os pacientes que lá é atendido. Gostaria de me somar a essa luta que Vossa Excelência faz aqui hoje nesse plenário, de também dar a nossa contribuição para o hospital, por entender e concordar com Vossa Excelência quando diz que nós temos que ter centros regionalizados de saúde para poder dar um atendimento às pessoas da região, evitando assim que elas possam, em algum momento, nessas dificuldades, se socorrerem nos hospitais de Campo Grande. E a gente sabe o quanto que isso é oneroso e acaba prejudicando, às vezes, o atendimento de quem mais necessita de um atendimento de urgência, porque, certamente, por conta dessa vinda de muitos pacientes do interior, acabamos por impedir que, em algum momento, alguém que precise de um atendimento de urgência acaba sendo prejudicado. Quero parabenizar Vossa Excelência por usar a tribuna nessa manhã para falar do Hospital Auxiliadora de Três Lagoas. É uma alegria receber os nossos amigos, né? Está aqui a nossa querida irmã Aurélia, a irmã Zenilde, o nosso diretor do Hospital Marco Antônio, o doutor Francisco Claro e a Daniela Micaro, que é a Dani, carinhosamente falada por Vossa Excelência, que, junto com a sua equipe, visita os gabinetes. E quando recebi a visita, logo quando ingressei nessa casa, ano retrasado, eu fiquei encantado com as informações que foram passadas desse hospital, que é um hospital regional que atende não só Três Lagoas, mas toda a costa leste do nosso estado. Um hospital de excelência. Diante dessas informações, eu decidi enviar boa parte das emendas para lá. Estivemos no evento, junto com Vossa Excelência, do aniversário do hospital do ano passado, e esse ano já voltei, já retornei, e o mais interessante, sempre quando nós voltamos para o hospital, para visitar o Hospital Auxiliador, nós vemos o hospital ampliando, atendendo mais pessoas, uma complexidade de atendimentos muito maior. Então isso nos motiva a continuar enviando emendas para o Hospital Auxiliadora de Três Lagoas. Eu também quero somar a Vossa Excelência, deputado Coronel Davi, e incentivar os colegas a encaminharem as emendas para lá, que podem ter a certeza que será muito bem investido. Então, faço questão de, mais uma vez, retomar esse investimento junto com Vossa Excelência. Podemos fazer emendas individuais ou coletivas. Quem vai nos orientar como deve ser feito é a direção do hospital. E, mais uma vez, eu parabenizo as irmãs, a diretoria e também a equipe de captação de recursos. Pode somar, deputado Eduardo Rocha, junto conosco. Na verdade, eu me somo a Vossa Excelência e os demais colegas para ajudarmos captação de recursos para o hospital, e eu tenho certeza que, como já está sendo muito bem aplicado, vai continuar sendo aplicado e atendendo toda a nossa população. Gostaria de parabenizá-lo pelo vosso discurso sobre a questão da nossa saúde importante, que foi também tratado pelo deputado Pedro Kemp em relação à Santa Casa de Campo Grande, que é o maior hospital do estado, o maior hospital do Centro-Oeste, uma entidade filantrópica que presta relevante serviço e que falta recurso. Parabenizá-lo, deputado. A saúde pública tem jeito, sim. É só a gente arrumar o dinheiro, entregar nas mãos das pessoas certas, para que esse dinheiro volte a virar saúde para a nossa população. O deputado Marçal Filho propõe união do Parlamento Estadual para obter mais recursos no orçamento 2020 da União. O assunto que quero abordar hoje
é em relação a este momento legislativo que estamos passando no país, que é a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, e que no momento seguinte, lá pelo mês de setembro, começaremos a discutir o orçamento geral do Estado. Isso ocorre em todas as casas legislativas e especialmente no Congresso Nacional, e aí é que eu quero me ater. Nós temos a menor bancada do Brasil. São apenas 11 parlamentares federais, 8 deputados federais e 3 senadores. Levamos uma grande desvantagem em relação a isso. Estados bem menores que o nosso têm o mesmo número de parlamentares federais. É uma distorção muito grande em relação à Câmara Federal, já que no Senado da República é uma outra situação, cada estado tem apenas 3 senadores. Então, há uma equidade, aí, uma isonomia, uma igualdade, dá para trabalhar muito bem a questão do nosso estado. E o que eu gostaria de propor aos colegas deputados estaduais é que fizéssemos uma ação conjunta para que enviássemos pelo menos uma reivindicação que contemplasse os sul-mato-grossenses para que a bancada federal disponibilizasse uma das emendas de bancada, uma das emendas coletivas, em nome da Assembleia Legislativa. Por que eu digo isso? Nós, deputados estaduais, temos muitas limitações em relação à nossa atuação. E não vemos, muitas vezes, as nossas reivindicações atendidas. Muitas pessoas imaginam que nós aqui não estamos lutando por isto ou por aquilo, sendo que são inúmeros os projetos, proposições que aqui apresentamos. Mas esbarramos sempre na questão do vício de iniciativa, da nossa competência. Enquanto que os parlamentares federais dispõe de recursos, tanto de emendas individuais, como de emendas de bancada, que hoje são impositivas, valores expressivos, que podem atender a área de infraestrutura, que nós precisamos muito, na área da saúde, que nós necessitamos também, enfim, seja qual for a área, qual for o setor. Então, acho que seria de bom tom e seria uma boa estratégia que nós, parlamentares, os 24 deputados estaduais, pudessem escolher uma única ação, uma ação apenas, para que os deputados federais e senadores que representam o nosso Estado pudessem acolher essa nossa solicitação, porque nós que ficamos aqui no Estado sabemos muito bem o que é que os sul-mato-grossenses precisam, do que é que realmente as pessoas pedem, do que é que elas nos cobram diariamente. E se nós conseguirmos fazer com que a bancada federal abrace essa ideia de nos disponibilizar uma emenda que seja, tão somente uma, de bancada, uma emenda coletiva, num valor expressivo, nós poderemos ter, com certeza, um resultado bastante positivo. Todos os deputados estaduais fizeram as suas dobradinhas, fizeram as suas parcerias com deputados federais. Mas, se essa solicitação for individual, ela não surte muito efeito. Mas se um deputado for procurar um deputado federal, o deputado estadual for procurar um federal, não vai ter o mesmo impacto do que todos os deputados estaduais juntos tomarem para si uma ação apenas, seja na área da saúde, que é um problema muito grave que nós estamos passando, seja na área da educação, na área do turismo. Nós teríamos, sim, uma ação conjunta, e o impacto seria muito maior, porque nós teríamos a resolutividade de alguma questão que urge, que é necessário emergencialmente ser atendida. Então, eu gostaria de fazer essa proposta publicamente ao presidente desta Casa,
para que nós nos reuníssemos e que essa proposta fosse apresentada e pudéssemos chegar a uma ação importante para o nosso Estado e que fosse contemplado pelos nossos parlamentares federais. Afinal de contas, eles é que nos representam lá na Câmara Alta, eles é que nos representam em Brasília e têm disponibilidade de recursos para fazer com que as coisas andem da forma como nós queremos. Então, essa é uma proposta que eu estou apresentando aqui publicamente para que as pessoas que nos assistem saibam que realmente nós, deputados estaduais, temos essa disposição. O que nós não temos muitas vezes é condições. Então, nós precisamos de apoio. E esse apoio tem que vir de quem pode resolver, porque nós sabemos muito bem a péssima distribuição de tributos que nós temos no país hoje. Praticamente quase tudo está enfeixado nas mãos do governo federal. Nós recolhemos nossos impostos, mas eles vão para a União. E a União muitas vezes distribui ao seu bel prazer, às vezes de forma injusta. E só os parlamentares federais é que podem fazer com que esta proposta que estou aqui apresentando seja contemplada. O programa TV Aberta fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e siga as nossas mídias sociais.